Olá, bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Dinancy Silva, de Língua Portuguesa. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula. Objeto de conhecimento: léxico, morfologia, detalhamento, processos de formação das palavras, palavras derivadas por afixos, prefixos e sufixos. Vamos para a nossa aula? Hoje vamos estudar os processos de formação de palavras. Vamos iniciar então com um exemplo aqui. Você tem então a palavra forma. E com essa palavra forma, né? Quantas outras palavras você pode ter a partir desta palavra? Veja, então os processos de formação das palavras, né? Nós vamos ver que as palavras se formam pelo processo de derivação, e que vai incluir a utilização de afixos. Por afixos, você vai entender prefixos e sufixos. O que são afixos? São prefixos e sufixos. Então, com a palavra forma, eu posso ter quantas outras palavras? Veja, eu tenho a palavra reforma, e aqui foi acrescentado o prefixo ré. Eu também posso formar a palavra disforma, acrescentando o prefixo dis. Certo? Partindo da palavra forma, você viu que eu já formei duas outras palavras. Vamos formar uma terceira palavra. Eu tenho aqui transforma. Ó, veja, acréscimo do prefixo trans. Também eu posso formar uma quarta palavra partindo da palavra forma, que eu vou formar a palavra conforma. E ainda uma quinta palavra, né? E essa vai ser informa, com a adição do prefixo in. Então, com a palavra forma, você observou que eu derivei várias outras palavras, né? Apenas acrescentando um prefixo. Você sabia que as palavras na língua portuguesa podem ser formadas por esse processo? E que esse processo chama-se processo de derivação? A derivação, ela compreende vários processos, né? Ela é subdividida em vários tipos de derivação. Essa que nós vimos aqui é a prefixal, onde eu inseri alguns prefixos, conforme demonstrei aqui, e formei novas palavras partindo de uma palavra primitiva, da palavra forma. Muito bem. Agora, então, vamos entender o conceito de prefixo, para você já desenvolver essa aprendizagem. Veja, o que é um prefixo? Todo mundo atento aí. Prefixo é o quê? O prefixo é uma partícula, né? Como demonstrei para vocês, o prefixo é uma partícula que eu posso acrescentar ao início de uma palavra, né? Ao radical dessa palavra, para formar outra palavra. Agora, olha o que acontece quando eu acrescento um prefixo, que é essa partícula que eu vou acrescentar a uma palavra primitiva, um radical. Eu vou alterar, eu vou modificar o sentido desta nova palavra, certo? Você entendeu, então? O prefixo é uma partícula que eu posso acrescentar a uma palavra primitiva ou a um radical, e constituir, formar uma nova palavra com um novo sentido. Nós vimos exemplos com a palavra forma, que eu construí várias outras palavras com significados diferentes. Confere? Agora, olha nesses exemplos aqui. Eu acrescentei o prefixo in a esta palavra, a palavra que eu tenho, a palavra primitiva, né? A palavra feliz. Veja, feliz é o quê? Qual o sentido de feliz? Feliz, né? É um estado, né, em que o ser humano está alegre, está contente.
por N razões, certo? Quando eu acrescento o prefixo "in", eu já alterei, eu já modifiquei o significado, o sentido da palavra feliz. Ou seja, agora este ser deixou de ser alegre, de estar contente, para estar descontente, estar infeliz. Não tem mais felicidade aqui. Tem infelicidade, tem tristeza, tem amargura. Perceberam? Olha como é simples. Então, o prefixo é essa partícula que, ao ser acrescentada a uma palavra, modifica, altera o sentido dessa palavra. Ela passa a significar outra coisa, ter outro sentido. Veja aqui com a palavra visível. A palavra visível tem um sentido. Quando eu acrescento esse prefixo "in", então a palavra invisível passa a ter outro sentido. Qual vai ser então esse novo sentido na palavra invisível? Vai ser aquele que não tem mais a visão, que deixou de ser visto, de estar visível, né? De poder ser visto. Se visível é aquele que está à vista, está à mostra, que pode ser visto, o invisível é aquele que não aparece, está oculto, que não pode ser visto, que não pode ser olhado, certo? Veja então que a adição, o fato de eu inserir, de eu colocar um prefixo, altera o sentido da palavra. E por que é importante estudar isso? Primeiro, para você conhecer como se dão os processos de formação de palavras na língua portuguesa. E segundo, para você utilizar bem as palavras no seu dia a dia, na sua comunicação, nas suas interações sociais, né? Pensar bem que palavra eu vou utilizar aqui para responder a essa questão, ou para relatar, para contar alguma história, porque dependendo da palavra que eu utilizar, o meu interlocutor, o receptor dessa mensagem, pode entender de forma diferente, certo? E aí também a importância de você pronunciar corretamente a palavra, certo? Vamos para outros exemplos ainda com esse prefixo "in", para você entender como ele altera, como ele modifica o sentido da palavra. Então, com a palavra fiel, eu posso transformar num outro sentido. Fiel é o quê? Fiel significa leal, aquele que é honesto, que é leal. Confere? Quando eu acrescento o prefixo "in", eu construí uma nova palavra com outro sentido, um sentido diferente, oposto, adverso ao sentido de fiel, né? A pessoa era fiel. Se eu acrescentei infiel, se eu disse infiel, então eu disse que esta pessoa é desonesta, que ela não é honesta, que ela é desonesta, que ela é infiel, certo? Outro sentido. O mesmo prefixo aplicado à palavra adequado. Já formei a palavra inadequado. Então, este vocábulo inadequado possui um significado diferente de quando era apenas adequado. Adequado, né? Correto, ali, né? Justo, perfeito, adequado. Quando eu coloco inadequado, aí eu já digo que está fora, né, da forma do enquadramento, né, daquela situação. Está inadequado, não está correto, não está preciso. Tem vários sentidos nessa palavra aqui. Na palavra calço, veja bem, calço com cedilha, com a cedilha. Essa palavra aí, a pronúncia dessa letra aqui é cedilha, tá? É a cedilha. Veja bem. Então, o que significa calço? Calço, aí você diz, pode se referir a calçar um sapato. Escrito dessa forma, o calço significa uma cunha, um objeto, de madeira ou de ferro, que você insere a outro objeto ou coloca junto desse objeto para firmar esse objeto, para não deixar que ele saia do lugar, que ele role ou que ele deslize, enfim, para ficar firme, ajustado ali. Quando eu digo descalço, já possibilitou outra significação, já tem outro sentido aí, perfeito? Então, vamos lá agora
prosseguindo no nosso estudo aqui, para comparar a palavra infeliz e invisível com essas outras aqui. Veja, nas palavras infeliz e invisível, nessas duas palavras aqui, você percebeu que eu acrescentei o prefixo i a esta palavra primitiva feliz e eu construí uma nova palavra, infeliz, com outro sentido. Na palavra invisível, eu utilizei o mesmo processo, derivação, não é? Só que prefixal, acrescentando o prefixo, e adicionei a palavra visível, então tornou-se um outro sentido, uma outra palavra, adquiriu um outro sentido. Agora veja aqui na palavra terrível. Terrível, né? Eu tenho esse radical aqui, que vem de terror, certo? Então, acrescentei o sufixo ível e eu formei, então, esta palavra terrível, né? Terrível. Muito bem. Então, na palavra legível, o mesmo processo que vem de ler, veja, sentido de ler, foi acrescentado também o sufixo. Nesse caso, o que eu tenho aqui? Eu tenho um prefixo, eu tenho um radical, aqui não é um prefixo, é um radical, e acrescentei a esse radical o sufixo. O sufixo também é uma partícula, né? O sufixo ível, que eu vou acrescentar a uma palavra para adquirir um novo sentido, formar uma nova palavra com um novo sentido. Então, legível, né? Que vem de ler. E é aquilo que permite, que possibilita a leitura, está legível, eu posso ler, certo? Eu poderia acrescentar um i aqui, ficaria ilegível, né? Ilegível. Então, aí já teria prefixal e sufixal. Mas aqui eu tenho a derivação sufixal. Por quê? Porque eu estou derivando uma nova palavra, estou construindo uma nova palavra com um novo sentido. Por que meio? Acrescentando um sufixo. Com a palavra sensível, que vem de senso, né? O mesmo processo, acrescentei o sufixo ível e aí eu construí essa palavra, sensível, né? Aquele que está sujeito à sensibilidade que vem de senso, de sentir, né? Sensível. Muito bem. Agora, vamos entender um pouco mais. Você já viu os exemplos, aqui eu tenho sufixos, né? Mas o que é o sufixo? Vamos entender o que é o sufixo. Você já entendeu o prefixo, que é aquela partícula que eu adiciono, que eu acrescento a palavra, a uma palavra primitiva ou a um radical e formo uma nova palavra com um novo sentido. E o sufixo? O sufixo é também uma partícula. Essa partícula, ela pode ser acrescentada, só que agora é ao final da palavra, conforme os exemplos que nós vimos. Né? Então, não mais no início da palavra, nem no meio, é no final da palavra. Para quê? Qual é o objetivo? Formar outra palavra, né? O sufixo será acrescentado no final da palavra, com o objetivo de formar uma nova palavra com um novo sentido. Então, veja, na palavra amor, foi acrescentado o sufixo oso, e aí eu tenho o adjetivo amoroso, certo? Aqui eu tenho um processo de formação de palavra, uma derivação sufixal, porque eu acrescentei a palavra amor, o substantivo amor, eu acrescentei o sufixo oso e formei o adjetivo amoroso, uma nova palavra, certo? Olha aqui. Com a palavra café, eu acrescentei o sufixo eira. Eu acrescentei o sufixo eira. Esse T aqui é uma consoante de ligação, certo? É uma consoante de ligação para possibilitar a pronúncia. Então, aqui eu tenho... certo? Consoante de ligação. Então, aqui eu tenho o sufixo eira e me permitiu formar de café, do grão, do substantivo café, me permitiu, não é, a formação de uma outra palavra com outro sentido. Cafeteiro, o objeto, né?
que contém o café. Muito bem. E aqui, né, da palavra do radical pedre, né, eu acrescentei o sufixo eiro e formei, então, uma nova palavra, pedreiro, né? Uma profissão, formou o nome, né, de um profissional aí, o pedreiro, aquele que lida, né, com as pedras, com a construção. Muito bem, você entendeu até aqui o que é o sufixo, né? O sufixo é aquela partícula que eu vou juntar no final da palavra. Lembrando que se o prefixo eu acrescento, eu junto no início da palavra, o sufixo eu vou acrescentar no final da palavra. Qual é o objetivo disso? Formar uma nova palavra com novo sentido. Muito bem. Então, utilizando esse processo de juntar, de acrescentar sufixos e prefixos, né, eu vou formar novas palavras. Exemplo, olha aqui, quando eu acrescento, né, esses prefixos e esse sufixo, o objetivo é formar novas palavras. Então, eu tenho aqui uma palavra primitiva, círculo, acrescentei o sufixo, o prefixo semi, então eu formei a palavra semicírculo. Veja, o círculo, né, tem o sentido de quê? De uma esfera, né? Completa, os 360 graus, o círculo ali. O semicírculo já é uma outra palavra com outro sentido, já não é o integral, já não é a esfera integral, o círculo completo, é a metade, semi, né? Metade. Tem um significado aqui, metade, certo? Semi quer dizer que não é inteiro, não é completo, é apenas uma parte. Muito bem. Eu tenho, então, a palavra dente, certo? E a partir desta palavra, né, eu acrescento o sufixo ista e eu formei a palavra dentista, nome da profissão, né? O profissional que exerce essa profissão. E na palavra palhaço, acrescentei o sufixo ada, e então formou uma nova palavra, palhaçada, né? Muito bem. Agora que você entendeu essa questão, vamos compreender, vamos entender um sufixo que ele forma, que ele indica, que ele sinaliza para você profissões. Então, quando você ouvir esse sufixo, né, ou vê-lo escrito nas palavras, você já sabe a que ele se refere. Porque conhecer os prefixos e os sufixos, eles permitem, possibilitam que você amplie o seu vocabulário, a semântica das palavras, a compreensão, o sentido, o significado das palavras. E aí, propicia você uma compreensão, uma ampliação do entendimento textual, da compreensão textual. Percebe que tudo que nós trabalhamos aqui com você está sempre confluindo, está sempre cooperando para facilitar, para levar você a desenvolver as suas competências na linguagem, as suas competências comunicativas, sua habilidade na comunicação, seja ela oral ou escrita. Então, muito foco, muita atenção aqui. Vamos, então, aprender sobre este sufixo, o sufixo eiro. Veja, esse sufixo, o eiro, ele é indicativo de profissão. Então, veja aí, pipoqueiro é o profissional que vende pipoca. Nós temos aqui, ó, você viu, acrescentou aqui, né? Pipoqueiro, o profissional que vende pipoca. Padeiro, o profissional que trabalha vendendo pão, né? Ou fazendo pão, não só vendendo, mas também elaborando, fazendo pão, né? Confeiteiro, confeiteiro é aquele profissional que trabalha com confeito, com doces, né? Com aquelas guloseimas, bolos, etc. Muito bem, então você já aprendeu isso. O sufixo eiro vai indicar para você profissões. Vamos continuar o nosso estudo da formação de palavras, dos processos de formação de palavras. Até aqui nós vimos o processo de formação de palavra da derivação. Vimos derivação prefixal, acrescentando apenas o prefixo, certo? Vimos a derivação sufixal, acrescentando o sufixo no final da palavra. E vimos também a derivação prefixal e sufixal, né? Acrescentando o sufixo... vamos ver agora, vamos ver nesse momento. Então, resumindo, vimos
a derivação prefixal, onde eu acrescento o prefixo no início da palavra e construo uma nova palavra. E vimos a derivação sufixal, onde acrescento o sufixo no final da palavra e eu tenho uma nova palavra. Isso está claro para você, certo? Vamos agora conhecer o processo de derivação chamado parassintética ou parassíntese. Então, nesse processo, ocorre o quê? Né? Vai ocorrer o acréscimo simultâneo tanto de um prefixo quanto de um sufixo a um radical. Deu para entender isso? Então, na derivação parassintética ou parassíntese, são palavras sinônimas, o que é que eu vou ter? Eu vou ter simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, eu vou acrescentar um prefixo no início da palavra, do radical, e eu vou acrescentar um sufixo. E aí eu construo, eu elaboro uma nova palavra, certo? Preste atenção então aqui. Na palavra entardecer, como foi construída, como foi formada a palavra entardecer? Eu tinha aqui esse radical tarde. Aí eu acrescentei o prefixo em, prefixo no início do radical, né? E depois eu acrescentei o prefixo ser. Então, eu formei a palavra entardecer. O mesmo processo, o mesmo raciocínio, foi utilizado aqui para construir a palavra entristecer. Com o radical triste, eu acrescentei o prefixo em no início do radical, veja, está na frente, e depois, no final do radical, acrescentei o sufixo ser. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado? O resultado é que eu tenho entristecer. O que é que você observa aqui, gente? Eu tenho, então, esse processo de construção dessas palavras, que é a derivação. Gente, isso é derivação, tá? Ainda estou no processo de derivação. Derivação parassintética ou parassíntese. Como é que se dá esse processo? Acrescento o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo na palavra, conforme demonstrado. Agora, preste muita atenção aqui a esse detalhe. Tem um outro processo de derivação chamado prefixal e sufixal, que eu também acrescento o prefixo e o sufixo na palavra. Então, qual vai ser a diferença? Como eu vou diferenciar essa derivação parassintética desta outra, prefixal e sufixal? É muito simples. Veja, na palavra entardecer, se eu retirar o prefixo em, eu tenho a palavra tardecer, eu tenho isso, tardecer, eu tenho isso na língua portuguesa? Não. Então, se eu, ao retirar o prefixo, o restante da palavra não me der uma palavra com um sentido lógico, então aqui eu tenho a derivação parassintética. Vamos utilizar o mesmo exemplo e retirar o sufixo ser. Então vai ficar em tarde. Eu tenho a palavra em tarde? Não. Mesmo raciocínio para a palavra entristecer. Se eu retirar o sufixo em, eu tenho, na língua portuguesa, eu tenho esta palavra tristecer com sentido lógico na língua culta? Não. Então, se eu não puder retirar ou o prefixo ou o sufixo, ou retirando os dois, ficar sem sentido, então aqui eu tenho o processo de derivação parassintética ou processo de derivação parassíntese, de formação de palavra. Isso ficou claro para vocês? Ficou? Vamos continuar agora conhecendo um outro processo de formação de palavra. Até aqui estudamos o processo de formação de palavras chamado derivação. Existem outros, mas esses são os principais que nós vimos. Acrescentando o prefixo, eu formo uma palavra. Acrescentando o sufixo, eu formo uma palavra. E acrescentando o prefixo e sufixo simultaneamente, eu tenho a derivação parassintética ou parassíntese. Nós vimos aqui 3 processos de derivação, certo? A prefixal, a sufixal e a parassintética. Muito bem, agora você já entendeu esse processo. Vamos conhecer outro? Porque existem basicamente 2 processos na língua portuguesa, né? Que é o de derivação e este aqui,
que é o de composição. Então, outro processo muito conhecido, basicamente as palavras na língua se formam por esses dois processos, que é o de derivação, nós vimos 3 dele, e agora vamos ver o de composição. Então, o processo de formação de palavra por composição, ele consiste na associação de 2 ou mais palavras, ou radicais, para formar uma outra palavra com outro sentido. Então, veja bem, eu tenho aqui a composição com alteração fonética, ou seja, quando ao acrescentar um outro radical, altera-se foneticamente, perde-se um fonema aqui. Então, por exemplo, a palavra aguardente, veja, a palavra aguardente, ela, juntinha aqui, ó, a palavra aguardente, ela é formada pelo processo de composição. Só que quando eu formo a palavra aguardente, que foi formada por esses 2 radicais, a palavra água e a palavra ardente, você observa que foi suprimida aqui, alterou-se foneticamente. Porque, olha, eu tenho A e A, e ficou apenas a aguardente. Sofreu uma alteração no som, na pronúncia da palavra. Então, eu tenho essa formação de palavra chamada composição com essa alteração fonética. Mas também eu tenho a formação de palavras com esse mesmo processo sem que haja a perda, né, de som. Mas vamos ver aqui a palavra petróleo. A palavra petróleo é formada por 2 radicais, pedra mais óleo. Só que quando eu formei a palavra petróleo, houve aqui uma alteração fonética, né? Para poder ajustar, se ficou petróleo, preste atenção que houve aqui uma alteração fonética nesse primeiro radical. Ok? Está claro essa parte aqui para você? Vamos ver um outro exemplo com a palavra embora. Você já conhece essa palavra, então veja aqui, a palavra embora, né? Palavra embora, né? Tem vários sentidos na língua portuguesa. Um deles é que ela é uma conjunção adversativa, e tem outros também, tá bem? Mas a palavra embora foi formada por esse processo de composição, certo? Então aqui eu tenho em, mais boa, mais ora, certo? O que é que você vai observar? Que ao unir, ao juntar essas palavras, essas 3, existe uma alteração na pronúncia e também na grafia. Olha aí, embora, que foi que você percebeu aqui, né? Houve essa alteração aqui, ó. Nós temos isso aqui alterado, né? Modificado. Agora vamos ver exemplos de palavras pelo processo de composição, só que sem alteração fonética, ou seja, a pronúncia das 2 palavras, dos 2 radicais, vão continuar idênticas quando elas eram separadas. Vamos lá. Olha aqui, sem alteração fonética, eu tenho, por exemplo, guarda noturno. Apenas, né, eu juntei a palavra guarda com a palavra noturno e formou guarda noturno. E não houve nenhuma perda aqui de som, não houve alteração fonética. Com a palavra beija-flor, olha, eu tenho a palavra beija e eu tenho a palavra flor. Perceba que a pronúncia é idêntica, é igual. Beija-flor na palavra composta e beija-flor aqui separados, 2 radicais, mesma pronúncia. Na palavra pontapé, mesmo raciocínio, não houve nenhuma alteração fonética. Você vai observar que ao unir essas palavras não existiu alteração na pronúncia ou na grafia, né? Ou seja, elas vão ser colocadas lado a lado, unidas com o hífen. Esperamos que você tenha gostado, tenha entendido esta aula e nós finalizamos por aqui e sugerimos a você estudar um pouco mais ainda para, né, consolidar mais ainda esta aprendizagem.